Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, louvado seja teu santo nome, Senhor. Te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Pedimos, meu Senhor, a tua graça, a tua direção. Pedimos, meu Senhor, pela tua igreja. Opera, Senhor, no seio da igreja. Guarda, meu Senhor, os teus servos, homens e mulheres, jovens e adultos, as criancinhas, anciãos. Senhor, abençoa e guarda os teus ministros. Opera maravilhas, meu Senhor, na vida da igreja. Amado Senhor, guarda os meus irmãos na cidade, guarda os teus servos no campo, ajuda, Senhor, os que estão começando, meu Senhor, os que estão terminando. Ó, Senhor, abençoa os teus servos. Ajuda, Pai, cada um que tem contribuído, Senhor, com o crescimento da tua obra, levando a palavra da vida, fazendo, Senhor, aquilo que recebeu de tuas mãos para ser realizado. Amado Deus, Senhor da glória, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1581, ano 33. O tema de hoje, meus amados, um tema que diz respeito aos ministros de Deus. Na antiga aliança, Deus tinha 3 tipos de ungido: era o rei, o sacerdote e o profeta. No Novo Testamento, todos são ungidos. E Deus tem aqueles escolhidos dentre os ungidos para levar a palavra. E nós oramos, devemos orar pelos ungidos de Deus. Mas o tema hoje é abrangente. Ungidos sem temor e sem valor. Ungidos que não se valorizam e ungidos que não mostram que têm valor. Um rei de Judá, nestas condições, muito triste. Nosso texto, segundo o livro de Crônicas, capítulo 21, versículos 5 a 20. Uma mensagem muito interessante, muito importante, com um escrito da parte do Elias, um bilhete, podemos assim dizer. O profeta Elias mandou um bilhete para este rei, dizendo o que ia acontecer de ruim com ele. O Senhor é tão bom, tendo compromisso com Deus. Até no desastre, Deus ainda se antecipa para, quem sabe, mudar a mentalidade. Segundo Crônicas 21, 5. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão passou adiante com seus príncipes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomeus que os tinha cercado, como também os capitães dos carros.
Todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou contra o seu mando porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais, e fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém. Até Judá impeliu a isso. Então veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste dos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel e fizeste prostituir a Judá e a seus moradores e os moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, que eram melhores do que tu. Eis que o Senhor te ferirá com grande flagelo o teu povo, aos teus olhos, os teus filhos, as tuas mulheres e todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhes deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade. E o povo não lhe queimou incenso aromático, como queimaram a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar saudade. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Louvado seja o nosso Deus. A nossa máxima que se escuta todo o tempo: se plantar, colhe. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Lemos a tua palavra, suplicamos pela tua igreja, os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos ajudadores. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Dá graça aos meus irmãos. Opera maravilhas. Nos guarda, Senhor. Nos ensina, Senhor, a te servir cada dia com mais graça. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós temos, meus amados, a palavra de Deus em nossas mãos como uma fonte gloriosa de toda a informação necessária para o nosso bom desenvolvimento, para o nosso desempenho espiritual nas nossas tarefas, e isto pessoas simples como eu e você, no dia a dia, naquilo que Deus nos deu a fazer. Alguns
obreiros na Igreja do Senhor Jesus, alguns professores na Igreja do Senhor Jesus, alguns simplesmente com a tarefa de fazer aquilo que é tão necessário e hoje está ficando mais difícil, que é fazer o bem sem olhar a quem, visitar as pessoas nas suas necessidades, visitar lar de idosos, visitar hospitais, visitar orfanato. As coisas têm andado muito difícil nos últimos tempos, porque a sociedade se organizou tanto que impede essas coisas. Eu tive a felicidade de fazer capelania empresarial e capelania educacional, servi numa empresa, numa escola pública e numa empresa, a empresa por 12 anos, quase 13, e na escola por 2 anos. E deu para me ver como é necessário um trabalho, mas é difícil fazer isso. Eu louvo a Deus pelos meus amigos das empresas, da empresa que eu trabalhei nisto, porque apesar de eles não gastarem um centavo comigo, era um trabalho gracioso, como parte da minha missão, mas muitas vezes existem barreiras contra o Evangelho. Hoje em dia há muito preconceito, depois que oficializaram o culto ao diabo, oficializaram todo o culto aos infernos. Hoje em dia, qualquer indivíduo, se o sujeito chegar vestido arranja uma capa preta ou branca e bota um laço pendurado para o lado esquerdo ou direito, pode aparecer da pior maneira. Ele, por causa dessas leis injustas e nocivas, ele teria que ser recebido e muito embora aquelas pessoas que vão atender e escrever e fazer de conta que está tudo legal não acreditem numa única palavra que ele diga, mas por causa do direito humano, por causa da ética, por causa disto ou daquilo, tem que aprovar. Bom, para reconhecer o culto ao diabo e ao charlatão e ao mentiroso e ao perverso, nivelaram. Tanto faz um ministro digno pregando a palavra santa do nosso Deus, como um canalha da pior espécie possível, levando lorotas para enganar pessoas. Então, com esta dificuldade, fica muito difícil fazer capelania, fazer qualquer coisa. Mas mesmo assim, se Deus ordenar, faça. Se Deus te ordenar, faça. Neste texto nós vimos aqui, meus amados, um homem que é um príncipe, o príncipe Jorão. Ele fica numa posição extraordinária para reinar. O pai era o rei Josafá. Rei Josafá, como todo homem pode falhar, rei Josafá fez uma aliança com o rei Acabe. Josafá, um homem de Deus, um homem temente, e o Acabe, um perverso, casado com uma mulher pior que ele. Mas o rei Josafá fez esta aliança. Como resultado da aproximação de Josafá com Acabe, o Jorão casa com a filha do Acabe. O príncipe, filho de Josafá, se engraçou da princesa e casou com ela. É muito difícil um homem não se deixar influenciar, principalmente quando ele se apaixona. Homem apaixonado é bicho besta. E o Jorão certamente apaixonou-se, além de ter também as conveniências, que sempre houve casamento por conveniência em relação aos reinos. Aí ele, influenciado pela mulher,
ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ela era filha de uma cascavel, era pagã, não tinha nenhum compromisso com a verdade, o temor zero. E ele, apesar de ter sido muito bem criado por um pai digno e justo, ele certamente não avaliou nada disso, porque deveria ter alguma coisa em comum. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus não quis destruir a casa de Davi, destruir o reino, entregar, por exemplo, o reino de Judá na mão dos edomitas, dos moabitas. Deus permitiu que se levantassem contra ele, mas não permitiu que Judá fosse penalizado. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O pai dele tinha reinado com muito vigor, com muita força, e tinha feito realmente os edomeus tributário. Os edomitas, os edomeus, pagavam tributo a Israel. E quando Jeorão é coroado, começa a fazer as coisas contra a vontade de Deus, e além de tudo não tinha nem a força do pai, nem a autoridade do pai, nem o respaldo do pai, que era o rei Josafá, aí houve uma revolta dos que pagavam o imposto. Diz que eles se levantaram contra o mando. Líbina, o rei dos edomitas, ou edomeus, se levantou contra e fez com que Jeorão tivesse que fazer uma guerra. Jeorão prepara uma guerra e feriu os edomeus. Ele foi vitorioso a princípio. Criou uma estratégia de guerra e cercou aquele acampamento e venceu. Matou aquelas milícias militares e também os capitães dos carros, ou seja, além de ter dominado aquele esquadrão, aquele batalhão na guerra, ainda capturou e matou as autoridades, os líderes, os que formavam e tal. E ele fez muito mal ao reino de Judá. Diz que ele fez altos nos montes de Judá. Isto significava que ele estava introduzindo o culto de Jezabel, o culto de Baal, o culto pagão na área de Jerusalém. Aí o Elias, que tinha reprovado o pai e a mãe dele, aliás, tinha reprovado o sogro e a sogra, o pai e a mãe da esposa dele. O Elias mandou um bilhete para ele, um escrito, versículo 12 diz: então veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Davi era o pai por dinastia e Josafá era o pai biológico. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, que era o pai biológico, e nos caminhos de Asa, que foi anterior, antecedente, um antecessor de Josafá, o rei Asa, que foi justo, um rei especial. Como tu preferiu andar no caminho do mal, no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir Judá
e os moradores de Jerusalém, com a prostituição da casa de Acabe, além de matar seus irmãos, o Senhor te ferirá. Esse era o bilhetezinho do Elias. Quem tem autoridade, fala. O Elias escreveu, estava longe, escreveu, mandou uma mensagem. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo o teu povo, e aos teus filhos e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tudo está sob condenação. E tu terás uma grande enfermidade. Profecia de Elias. Tu terás uma grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam depois. Ele começou a se sentir mal, adoeceu, e era certamente um câncer retal, e as vísceras saíram do corpo. Era terrível a situação. Ele morreu por causa deste mal. Ele morreu. Além da doença, Deus ainda fez os filisteus se revoltarem contra ele. Os filisteus se juntaram com os árabes e os etíopes e fizeram uma guerra, mesmo ele doente. E fizeram tudo. Levaram tudo que acharam na casa do rei. Raptaram os filhos, as mulheres, não deixaram, só ficou um dos filhos dele. E no mínimo era Deus reservando a história da lâmpada de Davi. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas entranhas. Ele só reinou 8 anos. E os 2 últimos anos foi doente, muito doente, ao ponto das vísceras saírem do corpo. Ao fim de 2 anos de enfermidade, 6 anos de governo foi fazendo mal e fazendo guerra. E 2 anos foi passando mal por causa da doença e ainda na guerra. Aí morreu com 38 anos. Ele tinha 32. Na verdade, morreu com 40. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos. E foi sem deixar saudade. Não teve um velório como os outros reis. Não teve um sepultamento como os outros reis. Talvez ninguém suportasse nem estar presente por causa do corpo apodrecido dele. O que o nosso povo aqui diz, podre em vida. Meus queridos, é a palavra de Deus, valiosíssima para mim, para você, para todos nós. Precisamos graça para viver e para entender esta gloriosa mensagem de Deus para ricos e pobres, para príncipes e reis, para todo mundo. Todas as pessoas. Deus abençoe e guarde os meus amados irmãos. Vamos orar pela família brasileira, pela igreja brasileira. Satanás está se levantando até contra o Dia das Mães. Se não tiver alguma diligência de gente que tenha juízo,
O dia das mães vai ser eliminado, vai ser o dia do corpo que pariu. Isso é quase diabólico, ou super diabólico, não sei. Vamos orar pela igreja, para a igreja do Senhor Jesus ter graça para falar a verdade santa. Bendito Deus, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua palavra. Agora, meu Senhor, suplicamos pela tua igreja. Ó Deus, obrigado pela vida, obrigado pela salvação na pessoa de Jesus. Obrigado, meu Senhor, pelo exército, o exército que proclama a salvação. Ó Deus, te louvamos, Pai, por aqueles que têm sempre a palavra, o amor, o temor, e vai pregar contra a maldade, o pecado, a corrupção, a miséria, o satanismo, tudo que é maligno, denunciando conforme a palavra, sem ofender a indivíduos este ou aquele, mas falando no contexto geral do que é certo e errado, da revelação de nosso Deus, o destino do homem. Pai bendito, Senhor da glória, abençoa a nossa nação, abençoa toda a família brasileira, abençoa cada um, as autoridades do nosso país, tenha misericórdia. Ó Deus fiel, este memorial da oração, tu sabe quantos nomes, quantas famílias, quantos indivíduos, quantos idosos, quantos enfermos. Abençoa cada um, os nossos ajudadores, intercessores, nossos queridos irmãos, ouvintes, seguidores, inscritos, abençoa cada um. Pai querido, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.